A gente já vai começar direto com a matéria aqui para você. Só peço a você que, se não é inscrito, se inscreva, tá? A gente já está quase batendo a nossa meta de 1.300.000 seguidores. E também, se não conheceu o nosso livro ainda, 20 Regras para a Vida, sucesso de vendas, vale a pena você conhecer o livro, tá bom? Vamos lá. Essa matéria é da Folha de São Paulo. E eu vou te explicar um pouco mais o teor jurídico disso aqui e o teor moral também, para a gente entender um pouco. Vamos lá. O conteúdo aqui é pelo Fábio Zanini, tá? Que é o editor, e o título é o seguinte: Moraes, tá? O Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte, contraria o relator ao vetar fala de defesa de Bolsonaro no TSE, tá? No Tribunal Superior Eleitoral. Vamos lá, deixa eu começar explicando isso aqui para vocês, tá? Primeira coisa, o Alexandre de Moraes, ele é ministro do STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Lá eles só analisam questões de constitucionalidade. Lá é que eles dizem o que a Constituição quis dizer e criam suas próprias regras da Constituição também. E também, o Alexandre de Moraes também é membro do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Aqui são as regras eleitorais que são julgadas. Ou seja, é aqui dentro do TSE que, por exemplo, tornam-se os inimigos inelegíveis. Só para você ter uma noção. O PDT, que é o partido do Ciro Gomes, entrou com uma ação contra Bolsonaro, pedindo a inelegibilidade do Bolsonaro. Segundo o PDT, lembra dos atos do dia 7 de setembro, onde teve aquela enorme manifestação? Pois é, segundo o PDT, o Bolsonaro proferiu falas contra o Alexandre de Moraes durante aquela ação, e o Bolsonaro atentou contra as instituições. E esse processo está correndo no TSE. Ocorre que depois, um tempo depois, sabe aquela minuta que foi encontrada com o Anderson Torres? Uma minuta que não tem nem assinatura, é o que a gente chama de minuta apócrifa. Pois é, o PDT juntou a minuta e falou que era mais provas contra Bolsonaro, que Bolsonaro era antidemocrático. Ocorre que a defesa pediu que aquele documento não fosse levado em consideração. Aquele documento não tinha nada a ver com os atos do dia 7, é um documento que surgiu muito depois, que aquele documento, diga-se de passagem, não tinha assinatura e não tem vínculo nenhum com Bolsonaro. O Sebastião Gonçalves, que é relator do TSE, ele lembra do caso onde ele chegou até o Alexandre de Moraes e falou missão dada, missão cumprida? Pois é. Ele rejeitou o pedido da defesa de Bolsonaro. Ele falou que não, ele vai aceitar o documento porque ele quer fazer a análise do documento. Aí a defesa do Bolsonaro fez mais um pedido. Falou, então já que juntou-se um novo documento, eu quero fazer uma sustentação oral. Ou seja, eu quero o direito de me defender contra o documento. E como está previsto na lei, está previsto na Constituição o direito de ampla defesa e contraditório, o Sebastião Gonçalves falou, tudo bem, pode fazer a sua defesa oral. Acontece que o Alexandre de Moraes, que também é membro do TSE, falou, não vou lhe dar o direito de defesa em sustentação oral. Ou seja, o Alexandre de Moraes meio que tem interesse no processo, tá? No dia 7 de setembro, as falas foram contra Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes estar nesse processo já é algo fora dos padrões jurídicos, ou seja, já é algo que desrespeita o princípio aqui da impessoalidade, é algo que desrespeita o princípio da imparcialidade, porque é uma parte do ato. E isso é grave. E agora, nitidamente, ele tolir o direito de defesa, é a gente rasgar a Constituição e falar que não estamos mais em um Estado democrático de direito. Tirar o direito de defesa de um algoz, né? De um opositor político, digamos assim. Isso aqui é muito grave. E assim, a gente fica preocupado como que fica a situação moral do país quando a gente vê que eles já não se importam mais em esconder. Quer um exemplo? Isso aqui, ó. Ricardo Lewandowski, tá? Que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele participou de um evento junto ao MST e junto a membros do Partido dos Trabalhadores, inclusive membros do atual governo. Isso aconteceu num dia antes, onde ele fez até uma defesa tresloucada contra
a ditadura burguesa, contra a burguesia e a defesa da democracia do proletariado, ou seja, uma fala nitidamente voltada ao comunismo. É grave isso, tá? Junto com membros do MST e com Stedley, tá? Que é uma figura aí da esquerda muito polêmica. No dia seguinte, o que ele faz? Ele suspende um processo da Lava Jato sobre doações ao Instituto Lula. Deixa eu explicar para vocês. São 4 milhões de reais que a Odebrecht fez em doações para o Instituto Lula. O Palocci e o Okamoto, tá? O Okamoto é esse aqui, deixa eu colocar na tela para vocês, tá? Que organizava, coordenava o Instituto Lula. Fizeram declarações onde mostraram que foram 4 milhões de reais doados pela Odebrecht ao Instituto Lula. Acontece que o Lewandowski falou que é muito frágil essa narrativa só com base na delação premiada. Se o Lewandowski, se o STF já deu a garantia de que Lula não fosse condenado, por isso inclusive pôde voltar a ser presidente da República, então não é justo também que essa ação contra o Okamoto e o Palocci continue, e em especial essa doação feita contra o Instituto Lula. É grave esse tipo de coisa, é grave a gente ver que o judiciário chegou a um patamar assim tão nítido, já não se preocupa mais com a opinião pública, e deveria, afinal, não são eles os donos do país, pelo contrário, eles são servidores públicos como qualquer outro. E às vezes as pessoas esquecem disso, que os ministros do STF devem responsabilidade ao povo, porque eles são servidores públicos. Acho que eles esqueceram a base da palavra servir, servidores, ou seja, deveriam sim ouvir o público, a opinião pública, as pessoas, tá? É simples assim. Vamos lá, pessoal. Carlos Jordi fez essa postagem aqui, tá? E tá polêmico isso aqui. O salário mínimo teria o valor de R$ 1.302. Acontece que Lula, durante a campanha, prometeu que ia dar um valor bom. Chegou-se a falar R$ 1.370 de salário mínimo. Agora, uma coisa é certa, no Brasil, estelionato eleitoral não existe. O que você promete antes da campanha, você não precisa cumprir depois da campanha. Simples assim. E começamos o ano, nós já estamos entrando em março já, e o salário mínimo foi o aumento que nem apresentou um aumento real. Seguiu ali a lei orçamentária, tá? Então, R$ 1.302. Agora, Lula anunciou, para que você possa comprar aquela picanha que foi a promessa de campanha que colocou o Lula lá no poder, foi R$ 18 a mais, ou seja, de 320 para 1.302 para 1.320 reais. O Carlos Jordi, que é um deputado federal, postou em suas redes sociais, com esse aumento de 18 reais do salário mínimo, acho que não dá para comprar picanha não, hein? No máximo uns pacotes de miojo sabor picanha. Depende da forma que você analisa, né, Carlos Jordi? Quem sabe o miojo sabor picanha era a promessa que Lula foi mal interpretado. É uma vergonha, é um escárnio com a população, esse tipo de situação. Vamos lá. Esse editorial da Gazeta do Povo vale a pena ser analisado, tá? Vou tentar não me estender no vídeo. Lula tem o início de mandato mais questionado dos últimos tempos. Como se não bastasse, a polarização da sociedade, o clima político é ruim. E para piorar, Lula desmente o seu próprio discurso. Luiz Inácio Lula da Silva, uma figura polêmica, tá? Uma figura que ontem ainda saiu uma pesquisa sobre ele, uma pesquisa daquelas que poucas pessoas dão credibilidade, de que ele tem 40% de aceitação dentro do seu governo, tá? Ele mesmo vem trazendo falas grotescas, falas que ele mesmo ataca o seu próprio governo, querendo implodir, tá? O seu governo. E isso é grave. Por quê? Porque isso reflete na economia, reflete nos investimentos, reflete nos juros, na inflação, tudo isso é grave, tá? Olha só essa matéria que foi publicada na Isto É. Aliados e até próprios petistas querem que Lula pare de citar golpe contra Dilma. Eu vou além. Lula deveria responder por isso aqui,
Tá? Isso aqui que Lula está fazendo não difere em nada do que eles acusam Bolsonaro. Dizem que Bolsonaro atenta contra as instituições, mas aqui a justiça mostra realmente que é cega para o lado que ela não quer olhar. Porque isso aqui, ele atenta contra a Câmara dos Deputados, contra o Senado, contra seus próprios ministros, contra o seu vice-presidente Geraldo Alckmin, contra um dos seus maiores aliados no judiciário, que é o Alexandre de Moraes. Ele atenta contra 2 ex-presidentes, enfim. E aí? Para eles podem? Então, a própria ala petista viu que isso aqui não vai levar a nada e vem pedindo que Lula puxe o pé no freio. Eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês, tá? Compensa a gente ouvir as falas de Pondé com relação a Banco Central. Por que eu coloquei aqui o Pondé? O Pondé é de esquerda e auto se declara até comunista. Mas presta atenção nessa fala de Pondé. Uma fala sensata, que realmente preocupa com a população. Dá uma olhada nisso aqui. Precisa de dinheiro para gerar toda a assistência social que é a base do governo do PT. É o grande capital que o governo do PT tem. Então, a minha impressão é que essa coisa, inclusive, de chamar, convocá-lo, o Campos Neto, para falar no Senado, eu vejo como... Eu lembro muito bem que na época do Plano Real, o PT não era muito simpático ao Plano Real. Eu lembro, né? Não era simpático o Plano Real. A sensação que dá é que o PT, nesse caso, ele tem um certo comportamento meio argentino. É irresponsável com relação à economia. É irresponsável com relação à inflação. E quem viveu, coisa que os jovens não têm a mínima ideia, quem viveu a inflação no Brasil sabe muito bem a catástrofe que era. Uma catástrofe. Então eu tenho a impressão que o PT brinca com isso. O Lula precisa de... Vamos lá, para entender isso aqui, tá? Isso aqui é do Jornal Cultura. Lula está atacando Campos Neto, convocando o presidente do Banco Central para ir prestar esclarecimento. Tudo midiático, é uma cortina de fumaça para tirar os verdadeiros problemas que o PT enfrenta. E qual é o maior problema hoje que esse governo do PT enfrenta? Não tem plano, não tem projeto econômico adequado a ser apresentado para o país. Ganhou na base do discurso, ganhou na base das narrativas e hoje não tem o que apresentar. E isso está deixando ele desesperado ao ponto de dizer que o Brasil não andou ainda em virtude dos bolsonaristas infiltrados. E diz que vai eliminar todos. Aí a turma da esquerda não percebe o seguinte: poderia o Lula ameaçar servidores públicos publicamente em um discurso e isso ficar por isso mesmo? Se essa fala fosse do Bolsonaro, que ia perseguir todo petista que tivesse no governo, qual seria a reação da mídia? Pois é, a mídia se calou, a mídia está aí cega, muda, surda, porque algum poder a mais vem tomando conta disso. A gente precisa fortalecer os canais que trazem informação verdadeira para vocês. E a gente consegue perceber a cada momento que, ao que depender de grande parte da mídia, isso não vai chegar até você. Lula faz ameaças a servidores públicos por terem uma ideologia diversa da dele e diz que encontra-se lotado de bolsonaristas dentro do governo e que vai persegui-los. E fica por isso mesmo. Ou seja, agora que a gente já vê que eles nem se preocupam mais em esconder o discurso, a gente começa a entender a decadência moral, a decadência intelectual que o nosso país vem se submetendo. Isso é grave. Isso, como diria Boris Casoy, é uma vergonha. Uma vergonha. E quem vai pagar o pato é eu, é você, é o cidadão brasileiro como um todo. Tá? É os nossos netos, nossos futuros, dos nossos filhos, dos nossos netos. Esses vão pagar o pato. Se a gente não se posicionar e mostrar a verdade do que está acontecendo. Isso é fato. Tá bom? Ficou até o final do vídeo. Eu vou te agradecer sempre por isso. Tá? Então, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Peço a você que compartilhe com as pessoas, para que as pessoas saibam, tá, o que está acontecendo no nosso Brasil. Muita gente reclamando que o YouTube não está notificando, clica no sininho. E por fim é o nosso jabá, né? Se você não adquiriu, a forma de você estar ajudando o nosso canal aqui é comprando o nosso livro 20 Regras para a Vida, tá? Tá tendo uma aceitação muito boa, é um e-book, o valor é simbólico, é mais para você ajudar o canal.
R$ 5,99. Você já compra, já baixa. E eu te garanto, o conteúdo desse livro vai te ajudar muito. São 20 frases de pessoas marcantes que vão te ajudar a evoluir como pessoa, como empresário, como investidor, como palestrante, enfim. Muda a sua vida, muda o seu eu. E isso foi bom para mim e eu quis trazer para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tá na descrição aqui, ó, tá na descrição e no primeiro link